Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês dos 7 tipos de cristãos, segundo a carta de Apocalipse, segundo Apocalipse de João, que o anjo orienta a escrever as 7 cartas para 7 igrejas que têm condutas cada uma diferentes e se referem a 7 tipos de pessoas diferentes, a conduta e os conselhos que são dados para esse tipo de pessoa. A primeira igreja é a de Éfeso, que diz assim: conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareçam alguns dizendo que eram apóstolos, você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Você é perseverante, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa em você que eu reprovo. Você abandonou seu primeiro amor. Preste atenção. Repare onde você caiu, converta-se e retome o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego, arranco da posição em que está o candelabro que você tem. Ou seja, essa primeira igreja de Éfeso se refere ao tipo de cristão que teve encontro com Deus, que o amou, que viveu cheio do Espírito Santo, mas que com o passar do tempo acabou perdendo esse primeiro amor. Você vê que ele fala que conhece a conduta, que é um perseverante, que prova quem é realmente que fala em nome de Deus e quem não fala em nome de Deus, sabe diferenciar quem é de Deus, quem fala em nome do Espírito Santo de Deus e quem fala de acordo com a própria vontade. Só que abandonou o primeiro amor. Então ele dá um conselho, ele fala: converta-se, veja onde você se perdeu, onde você se afastou, onde você perdeu esse primeiro amor. Vigie, veja onde você perdeu o primeiro amor e converta-se, senão eu chego e o arranco da posição em que está. Ou seja, não adianta, não basta ter o encontro com Deus e o primeiro amor, é preciso estar no primeiro amor. Se você se perder, se você se afastar, você perde a sua posição de glória e de honra, porque você está distante de Deus, você não sente mais esse primeiro amor dele. E aí é esse primeiro tipo de pessoa. Então, se você se encaixou aqui, se você vê que você teve um encontro com Deus, teve esse primeiro amor, e aí se perdeu, não sente mais esse primeiro amor, apesar de viver ali com Deus, vigie, converta-se, busca ver onde que você deixou Deus. Será que você deixou de buscar Ele com mais intensidade? Será que deixou de senti-lo de alguma forma? Ou deixou muito pecado entrar em você? Deixou de buscar a santidade? Achou? Enfim, existem várias formas de você ter perdido esse primeiro amor, se acomodado, enfim. Vigie, busque e veja onde se perdeu. Bom, a segunda igreja é a igreja de Esmirna. A segunda igreja, segundo tipo de pessoa. Fala assim: conheço sua tribulação e sua pobreza, mas você é rico. Alguns que se dizem judeus andaram blasfemando, mas eles de fato não são judeus. Eles formam sim uma sinagoga de Satanás. Não tenham medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. Mas será uma provação para vocês. Mas confiem, a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei o prêmio, a coroa da vida. Ou seja, aqui falam os santos, aos que estão firmes na fé, aos que estão passando por tribulações. Dizem que a tribulação que fala, a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Ou seja, a tribulação não vai durar muito tempo. A tribulação sempre dura pouco tempo. Fala para se manter firmes e aguentar firme as provações. Que ele conhece a tribulação e a pobreza, mas você é rico. Ou seja, por mais pobre que você seja, você é rico se você tem Deus. Falando dos santos, que os santos normalmente são pessoas que renegam a vida em abundância, qualidade de vida, enfim, de alguma forma é pobre,
mas é rico e aconselha a se manter firme na fé, se manter firme em Deus e avisa que a tribulação não dura mais que 10 dias, ou seja, sua tribulação vai durar apenas 10 dias. Não, mostra que 10 dias é o quê? Pouco tempo. Tribulação sempre dura pouco tempo, apesar de ser sofrida e intensa. Mas só dura 10 dias, dura pouco tempo. E fala para ser fiel até a morte, que eu lhe darei a vida eterna, a coroa da vida. E o vencedor ficará livre da segunda morte, ou seja, a morte espiritual, a morte para o inferno, a morte final. Vai morrer, mas vai ficar livre da segunda morte. É isso, é para as pessoas santas, essa segunda de Esmirna. A terceira é a igreja de Pérgamo, ou seja, conheço o lugar onde você mora e aí onde fica o trono de Satanás, mas você mantém firme o meu nome. Você não renegou a fé, nem mesmo o tempo de Antipas. Mas você tem umas coisas que eu reprovo. Muita gente por aí segue a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a colocar pedra de tropeço no caminho do povo de Israel. Ele queria que os filhos de Israel comessem da carne oferecida aos ídolos, queria que se prostituíssem. Muita gente por aí também vai atrás da doutrina dos nicolaítas. Vamos, converta-se, caso contrário, logo eu venho combater vocês com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa aqui de Pérgamo fala das falsas igrejas, das falsas doutrinas, que não falam de Jesus ou que falam de Jesus de forma falsa para conquistar outras coisas, para adorar outras coisas, que querem que comem das carnes oferecidas aos ídolos, que se prostituam com ídolos, com dinheiro, com glória, com fama. Então essa aqui falam aos falsos profetas, aos falsos cristãos, às falsas igrejas para se converter verdadeiramente, porque ali é onde está o trono de Satanás. Que falam, mantém firme o nome de Deus, mas no fundo é o trono de Satanás. Mas você tem umas coisas que eu reprovo, que é exatamente isso, lá ser o trono de Satanás, onde adoram outras coisas, falam o nome de Deus, mas o que no fundo adoram são outras coisas. E ele diz para se converter. Converta-se, caso contrário, logo eu venho combater vocês com a espada da minha boca. Ou seja, que se não se converterem, essas igrejas vão ser combatidas pela espada da boca de Deus. E é isso. A quarta é a igreja de Tiátira, que é o quarto tipo de pessoa. Conheço sua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as suas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Ou seja, fala do tipo de pessoa que faz muito em nome de Deus e que desde que começou, né, provavelmente são muito mais numerosas as obras, só vem aumentando as obras em nome de Javé, de Deus. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você nem sequer se incomoda com Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituindo, comendo carne oferecida aos ídolos. Já dei um prazo para ela se converter. Sei que muitos de vocês em Tiátira não seguem essa doutrina, não conhecem as profundezas de Satanás. Como dizem eles, sobre vocês eu não coloco outro peso, mas fiquem firmes naquilo que já têm, até que eu venha. Fala das igrejas, das pessoas, das doutrinas que têm obras numerosas, gigantescas, só que o que acontece? Tem pessoas lá dentro que não trabalham para Deus e que não vivem em função de Deus. E ele fala, tem uma coisa em vocês que me incomoda, que eu não gosto. Vocês sequer se incomodam com a Jezabel, ou seja, o ser que age em nome de Satanás. Ou seja, aquelas pessoas
que estão ali em plenitude com Deus, servindo a Deus e tal, mas não se incomodam com as coisas erradas. Permitem que as coisas erradas acontecem. Ver o irmão fazendo uma cagada, ou então dando um testemunho contra a vontade de Deus, que pode fazer com que pessoas se percam. E eles não fazem nada. Não estou dizendo para ir julgar a pessoa, para apontar na cara dela e falar que ela tá errada, mas falar, irmão, vem aqui. Essa sua conduta pode servir de testemunho para as pessoas que estão vindo aqui. Você, como servo de Deus, devia ser exemplo, sabe? Orientar a pessoa, ajudá-la a converter-se e se incomodar com essas coisas ruins. Porque um cristão que fala em nome de Deus, que busca Deus, que prega Deus, se depara com coisas erradas, coisas que são de Satanás e não se incomoda com isso, não dá, é contraditório. Você tem que se incomodar, você tem que tentar cada vez mais melhorar você, o ambiente ao seu redor, e não deixar que as coisas sigam o curso sem corrigir as pessoas. Não é para você condená-las e querer mudá-las, mas é dar sabe, tentar mudar as coisas que estão erradas. Você tá olhando aquilo ali não tá certo, não é de Deus, não é da vontade de Deus. Chama e fala, ei, peraí, não é bem assim que Jesus ia querer, não é dessa forma. Vamos com calma, vamos agir certo, sabe? É se incomodar com coisas erradas e não agir como se, não tem problema, porque tem problema. A quinta, a igreja de Sardes, fala, conheço sua conduta, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Preste muita atenção para não deixar morrer o resto, que ainda está vivo, pois acho que sua conduta não é perfeita diante do meu Deus. Lembre-se de como você recebeu e ouviu, pratique e se converta. Se você não vigiar, vem como ladrão e você vai se surpreender, porque não sabe a hora. Sei que aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são pessoas dignas. Aqui fala daquela pessoa que está ali servindo, que está na igreja todos os dias, mas não sabem bem o porquê. Que acha que está vivo, mas na verdade está morto. Que acha que conhece, mas não conhece. Que acredita, mas não ama. E acha que tá tudo bem. Que acreditar já é o suficiente, mas não é. Não basta, é preciso amá-lo com toda a força, com todo o entendimento e com toda a sua alma. Então essa aqui fala exatamente para esse tipo de pessoa. Que eles acham, você conhece sua fama, você tem fama de estar vivo, ou seja, aquele que acha que está vivo e que aos olhos dos outros parece fervoroso, parece vivo, parece cheio do Espírito Santo, parece, só parece. Na verdade, no fundo, não é. Na verdade, está morto. Ali dentro, no seu espírito, o fogo está apagado. Só para os outros é só aparência. E fala que não tem a conduta perfeita diante de Deus, porque é só aparência. Para Deus, o que importa é o coração, não é o que você expõe. É óbvio que se o coração tá cheio, você transparece, o seu exterior reflete aquilo que tá aqui dentro. Só que quando é só aqui fora e não é aqui dentro, não agrada a Deus. Então é preciso buscar. Fala, lembre-se de como você recebeu e ouviu, pratique e se converta. Ou seja, tudo que essa pessoa tá ali dentro, ela ouve, ela tem que para se lembrar do que ouviu e praticar, porque ela só ouve e não pratica. É aí que tá a questão, porque ela se perde, ela não faz as coisas que ela ouve e aí fica só ou se faz e sai fora, ela não coloca pra dentro, não absorve, só finge. Ou seja, aquela pessoa que tem a fé de aparência. A igreja de Filadélfia, a sexta, fala assim: conheço sua conduta, coloquei à sua frente uma porta aberta que ninguém mais poderá fechar. Pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não renegou meu nome.
Sei que existe por aí alguns que se dizem judeus, são mentirosos, das sinagogas de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter que ajoelhar-se aos seus pés e reconhecer que eu amo você. Uma vez que você guardou a minha ordem para perseverar, eu também guardarei você na hora da tentação. Essa hora virá sobre o mundo inteiro para expor à prova os habitantes da terra. Eu venho logo, segure firme o que você tem, para ninguém tomar a sua coroa. Ou seja, essa parte aqui falou muito comigo, porque eu sou uma pessoa que tem pouca força, muita pouca força. Tudo que ele manda fazer, eu faço um drama, eu fico, mas o que vão pensar? Meu Deus, eu não vou conseguir. E não sei o que, eu faço um drama e pra mim fazer uma coisinha parece, sei lá, não sei explicar. E que ele falou comigo, conheço a sua conduta. E é pra esse tipo de pessoa. Deus conhece a conduta. E aí ele fala que abriu uma porta e ninguém mais poderá fechar. Pois você tem pouca força, ou seja, aquele que não tem muita força, ele ajuda, no meu caso, né? Ele ajuda, ele vai abrir portas, vai abrir caminhos para você. Quando você não tiver mais força, quando você não conseguir, ele vai abrir. E se ele abrir, ninguém fecha. Ninguém pode agir contra, ninguém pode fazer nada contra. E ninguém vai fechar, pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não renegou o meu nome. Ou seja, se você se manter fiel aos mandamentos dele, buscá-lo sempre, tentar ser fiel a ele o máximo que você puder e não negar o nome dele, não ter vergonha dele, por mais que você tenha medo, você ou vergonha ou sei lá o que, você não negar o nome dele, se permanecer firme a ele, ele vai abrir portas para você. Mesmo que você seja fraco, ele vai abrir portas e ninguém vai poder fechar essas portas. E é que fala: eu venho logo, segure firme o que você tem para ninguém tomar a sua coroa. Ou seja, não perca a fé. Mantenha firme a tua fé, a tua esperança, a tua perseverança para que ninguém tome. Ou seja, Satanás não tome a tua força, não tome a sua coroa. Eu farei de você o vencedor, uma coluna no templo de Deus. Se você permanecer firme nele, confiante nele, ele vai abrir portas, vai fazer de você muralha invencível e vai te ajudar. Vamos para a sétima e última. A igreja de Laodiceia. Conheço sua conduta, você não é frio nem quente. Essa é um baita tapa na cara para muita gente. Conheço sua conduta, você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, pois é morno, nem frio nem quente. Estou para vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico. E agora que sou rico, não preciso de mais nada. Pois então escute, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, e nem sabe disso. Quer um conselho? Quer mesmo ficar rico? Então compre o meu ouro. Quer se vestir bem? Compre minhas roupas brancas para cobrir a vergonha da sua nudez. Está querendo enxergar? Pois eu tenho um colírio para os seus olhos. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e mude de vida. Já estou chegando e batendo a porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. Gente, essa aqui é bem forte. Fala, eu conheço sua conduta, você não é frio nem quente. Fala aquele tipo de pessoa que é o quê? Como eu disse ali, acredita por conveniência, porque a família inteira acreditou, viveu a vida inteira ali dentro da igreja e é aquilo. Não ama, não tem fé, não é fervoroso,
não é? Com o fogo do Espírito Santo inflamado. E nem é frio de, ai, não ligo pra isso, não quero ir. E Deus fala que Ele prefere que você seja frio, porque você não fica em cima do muro. Que você seja frio e o renegue, porque quando for impactado por Ele, vai se voltar completamente. Ou fervoroso, que já volta completamente, que o ama, que o adora, que faz de tudo por Ele. Agora, se você é em cima do muro, você está sempre vivendo no mundo e em Deus. Você não quer abandonar o mundo, mas também não quer se entregar de cabeça para Deus. Você fica em cima do muro, acreditando, porque diz, ai, se eu acreditar, eu vou ser salvo, eu acredito porque eu vou ser salvo. Se o inferno existir, eu vou pro céu porque eu acredito. Mas não deixa a sua vida de pecado. Continua na sua vida de pecado, na sua vida de porquice, de imundice, e não se entrega totalmente, porque sabe que se entregar totalmente a Ele vai ter que deixar isso. E você não quer deixar isso. Então, para Deus é pior uma pessoa que diz que acredita, que diz que ama e fica no mundo, fica ali em cima do muro, vivendo no mundo, mas ali também, do que uma pessoa que diz eu não acredito e eu vou, isso mesmo, porque ela pelo menos está sendo verdadeira, ela está sendo sincera. Deus ama a sinceridade e a verdade. Se você é verdadeiro, você agrada a Deus. Então por isso ele fala, antes fosse frio ou quente, mas não é nenhum dos dois, é morno. E por isso estou para vomitar você da minha boca. Você acha que é rico porque você está ali perto de Deus, você acha que tem tudo, mas você não tem nada. Você é infeliz e nem sabe disso. É miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, é um miserável porque vive uma vida de miséria. Miséria não é financeiramente, miséria espiritual, miséria afetiva, miséria psicológica. Vive uma miséria. Tem do mundo uma migalha, sendo que poderia receber um banquete de Deus. É pobre porque é pobre de espírito, não tem um espírito inflamado em si. É pobre. Cego porque não enxerga isso, acha que tem tudo e não tem nada. Nu porque tá ali, desprotegido, sem a proteção do Senhor. Porque o Senhor protege, Ele dá roupa branca que protege das tentações, dos pecados, dos perigos. Você fica coberto pela glória de Deus. Nada do horror te aflige, por mais que você seja atingido pelas coisas horríveis do mundo, você não fica no vulnerável. A nudez aqui significa vulnerabilidade. Você não fica vulnerável porque você está coberto pela glória de Deus. E se que você não se entregou verdadeiramente para Deus, você não se cobre com a glória dele e fica vulnerável, fica nu. E o pior de tudo é que você não sabe disso. Quer um conselho? É que ele dá um conselho. Quer um conselho? Quer se vestir bem? Compre as roupas de Deus. Compre a veste branca dele para cobrir a sua vergonha, a sua nudez, a sua vulnerabilidade. Ou seja, vá em busca de Deus para se cobrir com a glória e o poder dele. Compre as minhas roupas brancas. Quer enxergar? Eu tenho colírio. Deus arranca as vendas de Satanás. Deus limpa os nossos olhos para ver o que é realmente importante e o que é realmente e o que é nojento, o que é de Satanás. Ele fala, quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amam. E é isso que ele faz aqui com essa igreja. Ele repreende e educa os 7 tipos de cristãos, os 7 tipos de filhos dele, para que eles se corrijam e se aproximem. Então, recebam a repreensão e se eduquem nessa repreensão, de acordo com o tipo de pessoa aqui que você se encaixou nesse momento. Então é isso, gente. Beijo, até a próxima. Tchau.